Oi pessoal, então mais um vídeo aí do canal Oficina de Ideias, tá? Hoje eu quero ensinar vocês como é que faz para baixar aquele simulador que a gente usa bastante na aula, quando a gente vai fazer um exemplo, mostrar a questão da corrente, a tensão, resistência. E esse aplicativo é muito importante que vocês tenham ele no computador de vocês, para que vocês possam praticar e fixar melhor a ideia do que é a tensão, a corrente e a resistência, como é que essas grandezas físicas se relacionam. Bom, em primeiro lugar eu queria pedir desculpa para vocês, né, por esse áudio horrível, né? Eu estou usando um microfonezinho aqui bem chinfrinho aqui, bem baratinho. Mas vamos lá então, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o Google Chrome. Tá aqui, ó, aberto. A gente vai lá na barrinha aqui de endereços e escreve PHET, P-H-E-T, Simulations, já apareceu lá, ó. A gente dá Enter. Ele já vai direto, vai abrir aqui, ó. Aí ele vai abrir uma série de endereços aqui. A gente vai vir nesse aqui, ó, Física, Simulações, PHET. Clicou aqui. Tá ok. Aí vai abrir essa página aqui, ó. Vejam que tem uma série de tipos, um monte de tipos diferentes de simuladores. Nós vamos vir nesse aqui, ó, eletricidade, ímãs e circuitos. A gente clica aqui. Aí espera um pouquinho carregar a página. Tá um pouquinho lento aqui, mas vamos lá. Bom, vou dar um pause aqui no vídeo para não ficar muito. Bom, pessoal, aí então abriu a página aqui, né? A gente vai vir nesse aqui, ó, Kit de construção de circuitos AC mais DC. Clicou aqui, vai abrir essa página aqui, gente, ó. Tá. Abriu essa página aqui. Vocês vão clicar aqui nesse botão aqui, ó, que tá aqui, ó. Vamos clicar nele. Cliquei. Bom, ele vai baixar um arquivo aqui embaixo, tá escrito assim, ó. Esse tipo de arquivo pode danificar seu computador, mas não tem nada a ver, ele não vai danificar. Esse arquivo aqui é de uma universidade lá dos Estados Unidos, do Colorado, uma universidade séria, enfim, não tem problema nenhum. Aqui simplesmente o Windows não reconhece o fabricante desse aplicativo, por isso que ele dá essa advertência. Não precisa ter medo, é só clicar aqui, manter. Pronto. Aí vem aqui, ó. Clica aqui, Circuit Construction. Clicou. Ele vai abrir o programa, tá? Vocês têm que ter o Java já instalado no computador de vocês. Senão ele não vai rodar o arquivo, ele não vai nem reconhecer que tipo de arquivo que é. Depois eu vou ensinar como é que faz para instalar o Java, quem não tiver, tá? Então tá, vamos esperar um pouquinho ele abrir aqui. Bom, ele vai abrir então essa janelinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá. Ele vai abrir essa janelinha aqui pedindo para executar o arquivo. Então vocês vão em executar. Pronto. Aí ele vai abrir essa outra janelinha aqui e pronto, ó, o programa já está aqui, ó, já está funcionando tudo certinho. Então a gente maximiza ali e agora vamos lá, vamos montar nosso primeiro circuitinho. Está aqui escrito, ó, pegue um fio. Aqui tem os fios, resistores, baterias, lâmpadas, interruptores, enfim. Nós vamos usar por enquanto só o que está aqui, ó. Então a gente vai lá, pega um fiozinho, bota aqui. A gente pega uma lâmpada, encosta ali, ele já conecta. Pegou um fio, puxou para cá. Aí outro aqui, ó, vai colocando. Aquelas bolinhas que tem ali dentro dos fios, tá? Das pilhas, da pilha aqui, que passa por dentro da lâmpada também. Isso aqui simboliza os elétrons, tá? A gente já conversou lá na aula o que são os elétrons. Eles são partículas subatômicas, né?
que podem se movimentar através de alguns metais aí especiais, né? No caso aqui é o cobre, né? O cobre que está dentro do fio, né? Então os elétrons conseguem andar pelo cobre do fio e aí pelos componentes também, né? Conseguem se movimentar dentro desses materiais aí. Tá, então tá aqui o nosso circuito, só deixa eu separar aqui. Clica com o botão direito, ó, ele afasta. Aí a gente pega aqui um interruptor, ó, e coloca aqui. Bom, gente, o que vai acontecer no nosso circuito aqui, ó? Os elétrons eles estão aqui, mas está interrompido o circuito, porque o interruptor está aberto. Então a gente agora vai fechar o interruptor, tá aqui, ó. O que acontece automaticamente? Começa então a ter um fluxo de elétrons aqui, ó, saindo pelo polo negativo da bateria e entrando pelo polo positivo, ó. Tá aqui, ó. Ou melhor, ao contrário, desculpa, né? É o sentido convencional, então ele sai do positivo e vai em direção ao negativo. Uma coisa que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte, ó. Quando a gente abriu o interruptor, quando nós fechamos o circuito, né? Fechamos o interruptor, melhor dizendo, na mesma hora, instantaneamente, começou um fluxo de elétrons aqui pelo circuito que nós fizemos, ó. Mas vamos ver uma coisa aqui, ó. Nós temos aqui a nossa bateria. Se a gente clicar com o botão direito em cima dela, abre aqui, ó, uma caixinha. E aqui, ó, selecionando mudar tensão, abre essa outra janelinha aqui, ó. E aqui a gente pode mudar a tensão da bateria. Lembrem que nas aulas a gente conversou, né, que a tensão é a força que empurra os elétrons pelo circuito. Bom, se a tensão é essa força que empurra os elétrons pelo circuito, o que vai acontecer com os elétrons, com a velocidade dos elétrons, né, o fluxo deles? O que vai acontecer com o fluxo dos elétrons quando eu aumentar a tensão da bateria? Vamos olhar aqui, ó. Nesse botãozinho aqui eu consigo mexer na tensão, eu vou aumentar a tensão. Observem a velocidade dos elétrons no circuito. Olha lá. Começa a aumentar a velocidade dos elétrons. E o brilho da lâmpada aumenta também. Então, aí a gente já começa a perceber o quê? Que quando a tensão aumenta em um circuito, né, nós temos uma fonte de tensão que produz o movimento dos elétrons pelo circuito, o fluxo dos elétrons, que a gente chama de corrente, né? Diga-se de passagem, a corrente elétrica é uma determinada quantidade de elétrons que passa pelo circuito, que percorre o circuito por segundo. Então nós temos aqui, ó, se a gente olhar para um ponto fixo do circuito, por exemplo, esse cantinho aqui, ó, a gente vai ver que a cada segundo passa um número determinado de elétrons, né? Ó, eles têm uma quantidade ali deles que está passando por segundo. Isso é a corrente elétrica, tá? E a corrente elétrica a gente mede em amperes. Bom, o que acontece relacionando, observando a corrente elétrica e a tensão? A gente percebe que quando aumenta a tensão da fonte de tensão do circuito, que nesse caso aqui é a pilha, quando ela aumenta, aumenta a corrente, ó. A corrente fica mais rápida. E quando a tensão diminui, ó, a corrente também diminui. Então, quer dizer, quando um aumenta, o outro aumenta também. Estão diretamente relacionados. A gente diz que elas são diretamente proporcionais. São duas grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quando aumenta a tensão, a corrente aumenta. E quando diminui a tensão, a corrente também diminui. Bom, vamos então colocar aqui uma tensão mais altinha aqui para a gente agora olhar a resistência. Bom, gente, aqui, ó, esse elemento que tem aqui no nosso circuito, ó, ele é um resistor. A função do resistor é proteger os outros componentes do nosso circuito. Como é que ele faz isso? Como é que ele protege? Ele limita a corrente do circuito. Ele impõe uma resistência à corrente. Ele impõe uma resistência à passagem dos elétrons. Ele dificulta a passagem dos elétrons.
Querem ver uma coisa aqui, ó? Vamos tirar essa lâmpada aqui do nosso circuito e vamos ligar ele aqui, ó. Bom, nós temos aqui igual, né? Tá passando os elétrons aqui pelo circuito e aqui está o nosso resistor. Já ouviram falar em curto-circuito, né? O que é o curto-circuito? É quando os elétrons eles passam por um caminho, por um circuito que oferece baixíssima resistência à passagem deles. Isso faz com que a corrente seja muito alta, e a corrente ela está diretamente associada com calor. Quanto mais corrente, mais calor. Olha aqui o que acontece num circuito que não tem resistência nenhuma, que os elétrons conseguem passar livremente com toda a velocidade que eles podem. Olha aqui, ó. Pega fogo, né? Superaquece porque a gente tem uma corrente muito alta. Então, a gente precisa de um resistor sempre no nosso circuito para limitar a corrente até uma quantidade aceitável que não vai queimar lá a nossa lâmpada, não vai queimar o nosso motor, enfim, o que a gente vai colocar lá. Então vejam que, olha aqui, ó, olhando para a resistência agora, essa caixinha aqui possibilita que eu mexa no valor da resistência desse resistorzinho aqui que a gente falou lá na aula bastante sobre ele, né? Então olha aqui, ó, a gente aumentando a resistência dele, olha o que acontece com a corrente. Olhem para a corrente, a velocidade dos eletronzinhos passando lá pelo circuito. Eu estou aumentando, ó, aumentando a resistência do resistor. Olha a corrente, ela vai ficando cada vez mais lenta à medida que eu aumento o valor do resistor. Se eu diminuo o valor do resistor, olha lá, ó, a corrente vai ficando mais alta. Então o que a gente percebe aqui, ó? Que em um circuito, olhando para a resistência, qual é a relação que a resistência tem com a corrente? Bom, a relação é que quanto maior é a resistência, menor é a corrente. Se eu aumento a resistência, a corrente diminui. E quando eu diminuo a resistência, a corrente aumenta. Isso significa o quê? Que a corrente ela é inversamente proporcional à resistência. Já no caso da tensão, é o contrário. A corrente ela é diretamente proporcional à tensão. Né? A tensão ela é diretamente proporcional à corrente. Quando eu aumento a tensão, a corrente também aumenta. Isso é uma coisa bem óbvia, né, gente? Porque se a tensão é a força que empurra os elétrons pelo circuito, ora, se eu aumentar essa força, óbvio que os elétrons vão passar com mais facilidade, né? Porque eu estou aumentando a força que empurra eles. Agora, se no circuito eu deixo lá a força constante, eu não mexo na força que empurra os elétrons, mas eu mexo na resistência, na força que se opõe à corrente elétrica, à passagem dos elétrons, ora, se eu aumento a dificuldade para os elétrons passarem, obviamente eles vão passar mais devagar, né? Então, se eu diminuo a resistência, se eu diminuo a força que se opõe à passagem dos elétrons, é claro que eles vão passar mais rápido, porque eu estou tirando a dificuldade, estou diminuindo a dificuldade para eles passarem. Agora vamos lá, vamos colocar a nossa lâmpadazinha de novo lá. Olha só que legal. Pera, vamos ver aqui. Tira fora, puxa para cá um pouquinho. Aí a gente pega lá uma lâmpada e coloca a lâmpadazinha aqui. Conectou lá, conectou aqui. Olha só. Agora vamos olhar aqui para o nosso circuito, observando a lâmpada. Bom, olha só. A lâmpada, o brilho da lâmpada, ele também depende do quê? Depende da corrente, né? Olha só, se eu aumento a corrente, agora eu vou mexer no resistor. Se eu aumentar a corrente que está passando pelo circuito, o brilho da lâmpada aumenta. Aqui no caso não dá para perceber quase, né? Mas eu vou mexer lá na... Ó, mas se eu aumentar a dificuldade para os elétrons passarem, se eu mexer lá no nosso resistor, passa menos corrente. E olha o brilho da lâmpada lá, o que acontece, ó. O brilho da lâmpada diminui, porque está passando menos corrente pela lâmpada, menos elétrons por segundo estão passando na lâmpada.
E se eu diminuo a resistência, eu permito que passem mais elétrons por segundo na lâmpada, pela lâmpada. E aí, automaticamente, né, gente, o brilho da lâmpada vai aumentar. Tá? Lá no nosso circuitinho, lá que a gente montou, lá com o protoboard, com o nosso LEDzinho, a gente consegue perceber isso, né? A gente precisou de um LED e de um resistor. Por que a gente precisou de um resistor em série, né, com o LED, num circuito parecido com esse aqui? Porque, como eu disse anteriormente, o resistor ele serve para proteger o nosso circuito lá, para proteger os componentes que a gente coloca no circuito. Nesse caso aqui, ó, lembram que a gente mexe que no nosso circuito, como é que é lá? No nosso circuito nós temos uma fonte de 6 volts, né? Vamos colocar aqui, ó, 6 volts. Tá? Mais ou menos aqui, ó. Bom, não era bem 6 volts, né? A gente viu que tinha uma variação, 5.88 então. Vamos botar aqui mais ou menos. E a gente tinha um resistor que era de 330 ohms, né? Só que nesse caso aqui, ó, vamos aumentar, a gente não consegue, né? Vamos botar aqui, ó, 330, vamos ver aqui, ó. A gente pode digitar também o valor, né? Ó. Ah, não dá para botar mais aqui nesse daqui. Vamos ver aqui. Tá. Bom, aqui nesse caso a gente não consegue aumentar, né? Então a gente não vai conseguir fazer o nosso... Olhem aqui, ó. Nesse caso aqui a gente tinha uma lâmpada que é muito... Vamos tirar aqui a... Bom, mesmo assim a gente não consegue ter uma corrente muito alta, né? Porque esse simulador aqui, ele não serve para a gente simular, por exemplo, um LED, né? Mas a gente vai aumentar aqui então, ó, vamos aumentar 10 vezes, então vamos colocar 60 volts aqui, tá? E aí a gente deixa a nossa resistência como estava lá. Vamos ver aqui, ó, mudar a resistência, a gente bota 33 aqui, vamos colocar 33, só para a gente simular aqui. Bom, a nossa lâmpada, ela tinha também, né, uma resistência. No caso, essa aqui não tem, ó. Se ela não tiver resistência nenhuma, ela não emite luz também, né? Ela não está transformando energia em alguma coisa, né? Então, por isso que ela não emite luminosidade. Lembram que a gente conversou na nossa aula lá, que assim, ó, na natureza nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Então, significa o quê? Se eu estou produzindo luz, eu tenho que transformar alguma coisa em luz. Eu tenho que pegar alguma coisa lá que eu tenho e transformar em luz. E se eu estou transformando uma parte dessa coisa que eu tenho em luz, eu vou ficar com menos dessa coisa do que eu tinha anteriormente, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos pegando a energia dos elétrons, né? Que nós vamos entender isso melhor mais para frente nas próximas aulas. E estamos transformando essa energia dos elétrons, um pouquinho dela, em luz, né? Então, o que acontece aqui no caso? O LED, né, no caso aqui é uma lâmpada, né, não é um LED, porque esse simulador é um pouquinho mais simples, né, não nos possibilita colocar um LED aqui. O LED ele vai estar transformando uma parte da corrente, uma parte da energia dos elétrons em luz. Então, o próprio LED ele já oferece uma certa resistência à passagem de corrente, tá? Só que é uma resistência muito baixa. Então, se a gente só ligasse o nosso LED sem nenhuma resistência, sem nenhum resistor, vamos botar aqui, né, botando zero aqui a resistência do resistor, a gente vai estar neutralizando ele no circuito. Então aqui, ó, se a gente ligasse direto o nosso LEDzinho aqui no circuito sem um resistor, ele iria ligar? Iria. Ele iria ligar. Só que rapidinho ele ia queimar, porque ele ia superaquecer. Porque ele não aguenta, ele não tem, ele oferece muito pouca resistência à passagem de corrente. Então o que acontece é que passa uma corrente muito alta por ele.
E ele só aguenta 20 milésimos de ampere, ou seja, 20 miliamperes. E sem um resistor, ele queima, ele superaquece, ele acende, mas ele queima. Então a gente precisa colocar um resistorzinho no circuito, no caso aqui, né, nesse esquema aqui, nessa modelinho que a gente montou aqui, a gente precisa de um resistor porque o resistor ele vai limitar a passagem de corrente a um nível seguro, de forma que o LED possa acender, mas que ele não queime, que ele não superaqueça. Então o resistor ele serve para isso no circuito. A gente sempre vai usar resistores no nosso circuito para limitar a corrente. O resistor em si ele não faz nada, ele não emite luz, ele não faz nada. E o objetivo dele é limitar a corrente a níveis seguros para proteger os componentes que a gente vai ligar lá no nosso circuito. Tá ok, gente? Então, ó, agora aqui eu quero abrir um outro programa com vocês. Eu vou fechar esse aqui, tá? E vou abrir um outro programinha que depois eu vou ensinar vocês a instalar, tá? Vocês viram também que a gente usa esse programa na aula, tá? Que ele serve para a gente simular os circuitos, como é que a gente montaria eles no protoboard, tá? Então vamos lá, esperando abrir aqui, tá? Ele está carregando. Tá, abriu aqui, a gente vem aqui protoboard. Tá aqui o nosso protoboard, nosso amigo lá, né? Que a gente já usou várias vezes, vocês já estão familiarizados com ele. Bom, como é que a gente faz lá, né, na nossa aula? A gente coloca o protoboard lá na mesa, pegamos o nosso suportezinho de pilhas, né? Aí puxamos o fiozinho lá do nosso suporte de pilhas, ligamos o preto sempre aqui no negativo, o vermelho no positivo. Aqui a gente vai só deixar bonitinho aqui, ó. Ó, só arrumando para ficar bonitinho. Aí o que a gente faz? A gente sempre pega lá o nosso resistor, né? Colocamos o resistor no circuito, tá aqui ele, o resistor de 330. A gente vai puxar do negativo, só vamos mudar essa cor aqui, ó, para ficar bonitinho, como tem que ser. E ali, ó, puxamos do negativo lá do protoboard, da barramento, né, de alimentação do protoboard. Puxamos aqui, ó, e ligamos aqui em qualquer lugar. Gente, como é que... Opa, aqui tá errado, né? É aqui, ó. Como é que funciona o protoboard, gente? Vamos lá, ó. Eu já expliquei para vocês na aula, mas vou explicar de novo aqui. O protoboard ele funciona assim, ó. Todos esses furinhos aqui, ó, dessa linha de cima, eles estão conectados entre si. Lá por dentro do protoboard, eles estão conectados. Então, quando eu coloco um fiozinho aqui, quando eu conecto lá a ponteirinha do fio aqui, todos esses furinhos aqui, ó, eles estão automaticamente conectados, gente, entendeu? Então, por isso que quando eu coloco o jumper aqui, ó, nesse furinho, ele está em contato elétrico com esse cabo aqui que vem lá do negativo da pilha. Por quê? Porque todos os furinhos aqui do protoboard estão conectados nessa linha. Igual essa outra linha que todos eles estão conectados aqui, ó, mas não estão conectados nesse sentido, só nesse aqui, ó. Então, quando eu ligo aqui, nesse caso, ó, liguei aqui o fio positivo do suporte de pilhas aqui nesse furinho, todos esses furinhos aqui, ó, eles estão conectados agora no polo positivo da pilha. E quando eu ligo aqui o negativo aqui, ó, todos esses furinhos estão conectados aqui. Então, se eu puxar um fio aqui, ó, daqui até aqui, automaticamente eu estou trazendo a corrente elétrica para esse ponto aqui, ó. E aqui nesse caso, ó, e aqui embaixo é diferente. Em vez de ser nesse sentido assim, ó, horizontal, é no sentido vertical. Ó. Os furinhos estão conectados nesse sentido aqui, ó, mas não assim. Então, se eu colocar aqui, ó, a pontinha do fio, automaticamente eu já estou conectando ele com o resistor. Porque todos esses furinhos aqui, ó, estão conectados entre si. Só que aqui a gente fez errado, né? Vamos deletar esse fio aqui, ó. A gente deleta aqui ele, aperta no delete lá. Nós vamos puxar do polo positivo, né? Aqui, ó. Ligou aqui, ó. A gente, né, vamos botar aqui uma corzinha vermelha para facilitar a visualização.
Tá aqui, ó. O que eu fiz? Os elétrons vêm pelo fio aqui vermelho. Vou energizar todos esses fiozinhos, esses furinhos aqui do barramento de alimentação do protoboard. Eu liguei aqui o jumper. Ele automaticamente está conectado com o positivo da bateria. Vim aqui, liguei nesses furinhos aqui, nesse furinho. Automaticamente todos esses furinhos estão conectados ao polo positivo. E aqui está ligado uma pontinha do nosso resistor de 330. Então ele está energizado. Nesse lado aqui então vai estar também ligado no positivo, né? Porque os elétrons vêm por aqui, vêm aqui, aqui e chegam aqui nesse ponto. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou botar o LED aqui, ó. O LED eu vou ter que escolher um desses furinhos aqui para conectar ele. Se eu conectar aqui ou aqui, não vai estar conectado com o resistor. Então vamos lá, a gente pega um LED lá, ó. Aqui tem um LED, vamos pegar ele, ó. Como é que a gente coloca? Assim está conectado com o resistor? Não. Assim ele está conectado com o resistor? Não. Ele vai estar conectado com o resistor nesse sentido aqui, ó. Ó, vejam que, deixa só eu girar ele aqui. Aqui, ó. Vejam que os elétrons vêm por aqui, eles entram aqui, né? Vêm pelo fio, passam por dentro do barramento de alimentação, vêm até aqui pelo jumper, chegam no resistor, passam por dentro do resistor, entram pelo anodo do LED, que é a ponteirinha mais compridinha, que é o polo positivo do LED. Lembrem-se que se ligar invertido ele não acende, né? Porque o LED é um diodo e o diodo ele só permite que a corrente passe em um sentido nele, que é entrando pelo anodo e saindo pelo catodo, que é o catodo é a perninha mais curta e o anodo é a perninha mais comprida do LED. Então ele vem aqui, né, vem pelo positivo, chegou aqui, passou pelo barramento, veio pelo jumper, veio até aqui, entrou no resistor, entrou no LED, pelo catodo do LED, pelo anodo do LED, perdão. Saiu pelo catodo. O que está faltando agora para o LED acender, gente? Está faltando a gente fechar o circuito. A gente precisa oferecer um caminho fechado para os elétrons poderem passar, senão eles não vão conseguir. O objetivo é sair do polo positivo e entrar novamente pelo polo negativo. Aqui não tem como eles fazerem isso, porque os elétrons chegam até aqui e não tem saída para eles. Então a gente vai ligar agora, ó, qualquer um desses furinhos dessa linha aqui, ó, lá no polo negativo da bateria, através aqui do barramento, né? Do barramento de alimentação do protoboard. Como? A gente vai pegar um jumper, vai ligar aqui, ó, esse furinho aqui, vou escolher esse aqui, ó. E a gente traz aqui um fiozinho, ó, até o polo negativo. Pronto, tá? O nosso LED vai ligar. O nosso LED vai ter que ligar, né? Porque, ó, a gente fechou o circuito, ó. Vamos lá, vamos ver se o circuito está certinho. Ele vem pelo positivo, vem até aqui, chegou aqui, ó. Tá? Energizou todos esses furinhos aqui dessa linha aqui de baixo do barramento de alimentação. Então, automaticamente chegou até aqui a corrente elétrica, né? Se todos os furinhos estão energizados. Aí veio aqui, ó, passou aqui, chegou, veio até aqui essa parte do protoboard. Todos esses furinhos estão conectados, então todos eles estão energizados porque o jumper veio até o primeiro furinho aqui, ó. Então, ele chegou no terminal do resistor de 330. Chegando aqui, ele passou pelo resistor e o LED está conectado na mesma linha aqui, ó, do segundo terminal do resistor. Então, a corrente consegue chegar até o catodo, perdão, até o anodo do LED. E aí a corrente passa por dentro do LED, né? Todos esses furinhos estão energizados, os furinhos onde está a perninha aqui, o catodo do LED, e aí tem um jumper aqui que conecta essa linha de furinhos lá com o polo negativo do barramento de alimentação do protoboard. E aí, como todos esses furinhos dessa linha estão conectados, automaticamente o negativo também está conectado aqui com esse fiozinho aqui, ó, com esse jumper aqui. E aí os elétrons conseguem ter o caminho para chegar até o polo negativo da bateria, da pilha, e entrar aqui. E aí a corrente, a gente fechou o circuito, né? E aí então assim a gente consegue ter a corrente elétrica para que o LED acenda.
Se a tensão dessa caixinha aqui de pilhas, desse suporte de pilhas, for 6 volts, e esse nosso LED, esse nosso resistor for de 330 ohms, a gente vai ter aproximadamente uma corrente de 18 mA passando por nosso circuito aqui. E o nosso LED, esses LEDs de alto brilho aqui, né, na verdade não é esse LED vermelhinho aqui, é um LEDzinho branco, né? A gente vem e troca aqui, ó. Onde é que diz aqui? Aqui, ó. A gente vem e bota um LEDzinho branco aqui, né? Pode ser esse aqui mesmo. Ó, esse LED de alto brilho, então ele precisa de no máximo, ele aguenta no máximo 20 mA. Se a gente botar uma corrente mais alta que isso aí, a corrente ideal para ele é 20 mA. Ele tem uma faixa um pouquinho maior que ele aguenta, mas é pouquinho. Se a gente botar uma corrente mais alta que isso, ele pode danificar, ele começa a superaquecer. Então a gente não pode botar uma corrente muito alta. 18 mA está mais que o suficiente para ele acender bem forte. Então esse resistor ele está aqui, ó, para proteger o LED, garantindo que vai passar uma corrente de 18, de até 20 mA por esse LED aí. Tá bom, gente? Então nesse vídeo é isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu vou fazer um outro vídeo mostrando como é que se baixa esse programa aqui, o Fritzing. Se bem que vocês não vão precisar desse vídeo agora, tá? Desse vídeo não, desse programa agora, porque esse programa é para montagem só aqui, né? Não dá para testar, não dá para fazer funcionar, é só para a gente visualizar. É um programa que eu uso para mostrar para vocês lá como é que a gente monta o circuito, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comentem aí, tá? O vídeo ou perguntem na nossa próxima aula, tá ok? Um abraço para todo mundo, é isso aí.